Vozes do fogo ancestral. No silêncio ancestral das primeiras noites da humanidade, antes mesmo de a história ser escrita em pedra, havia uma presença, algo não humano, mas não totalmente ausente. Quando os céus não eram apenas um manto escuro, mas um palco vivo onde luzes misteriosas dançavam sem explicação, homens e mulheres levantavam os olhos com temor e fascínio. Foi nesse cenário primitivo, entre vulcões adormecidos, vales mergulhados em névoa e florestas ainda intocadas, que nasceram os primeiros rituais. E não por acaso. Em todas as partes do mundo, povos separados por oceanos e eras acendiam fogueiras, dançavam em círculos, entoavam cânticos e pintavam símbolos em cavernas profundas. Em comum, um desejo inexplicável de se conectar com algo vindo do alto. Mas o que os guiava? Seria apenas a imaginação selvagem de culturas primitivas, ou estariam respondendo a uma presença real? Na antiga Suméria, registros cuneiformes falavam de seres que desceram do céu em carruagens flamejantes. No Egito, os sacerdotes do sol realizavam complexos rituais não apenas para agradar divindades, mas para garantir a continuidade do ciclo cósmico, como se o mundo dependesse de sua sintonia com algo celestial. No outro lado do planeta, xamãs nas Américas ingeriam substâncias que os faziam viajar por reinos invisíveis onde seres de luz lhes entregavam mensagens. As semelhanças não podem ser ignoradas. Todas essas práticas apontam para uma mesma direção, o céu. E mais do que isso, uma tentativa meticulosa de se comunicar com ele. Mas por que essas práticas surgiram concomitantemente em lugares tão distantes? E por que tantas delas envolviam números específicos, alinhamentos celestes, sacrifícios de energia, como sangue, fogo ou som? O que estavam tentando despertar, ou invocar? Rituais são portas. São fórmulas codificadas. E os antigos talvez soubessem que certos gestos, em certos lugares e momentos, podiam abrir conexões com inteligências além da compreensão humana. O que se iniciou como veneração pode ter sido, na verdade, resposta a uma presença concreta, a visitas recorrentes, instruções diretas, pactos firmados em eras que a arqueologia ainda se recusa a admitir. E então surge a pergunta que ecoa como um sussurro entre as ruínas: se os rituais foram ensinados, quem foram os mestres? E mais inquietante ainda, esses mestres irão retornar quando os antigos cânticos forem entoados novamente? O sangue dos deuses, os rituais de sacrifício. Nos altares de pedra espalhados pelos 4 cantos do mundo, o sangue escorreu não como simples oferenda, mas como elo vital em um contrato silencioso entre humanidade e entidades que vinham dos céus. Civilizações antigas, tidas hoje como primitivas, demonstravam um entendimento assustadoramente preciso de algo que apenas começamos a decifrar: o poder da vida como energia. No coração do Império Azteca, por exemplo, milhares de corações ainda palpitantes foram arrancados sob os olhos atentos dos deuses celestes esculpidos em pedra. Aqueles sacrifícios não eram atos de barbárie descontrolada. Eram eventos calculados, meticulosamente organizados, executados em datas específicas alinhadas com os movimentos das estrelas. A pirâmide de Tenochtitlan, voltada para o Sol, se tornava um canal de comunicação onde cada gota de sangue parecia alimentar um ritual de ligação com inteligências além da Terra. No Antigo Egito, embora os sacrifícios humanos fossem mais raros, há indícios de que os faraós ofereciam não apenas alimentos ou incenso aos deuses, mas também suas próprias vidas em ciclos cuidadosamente programados. A morte de um faraó, segundo textos antigos, era necessária para sua ascensão às estrelas, onde se tornariam com os Neteru, seres descritos como vindos do cosmos. Era como se o sangue real funcionasse como um combustível para atravessar portais interdimensionais. Mais a leste, em Angkor Wat, no Camboja, inscrições sugerem que os reis ofereciam parte de sua energia vital para manter o equilíbrio cósmico e garantir a proteção divina sobre seu povo. Já na Índia Védica, o fogo era o mensageiro entre mundos. O ritual do Agnihotra, ainda praticado em segredo por certos brahmanes, envolve sacrifícios simbólicos de leite, grãos, em tempos antigos, vidas humanas, tudo em honra aos divais que desciam em veículos voadores chamados vimanas.
O que une todos esses rituais, ainda que separados por continentes e eras, é a ideia de que havia um preço a ser pago para manter contato com entidades superiores. Um preço de carne. Um preço de espírito. Um preço de sangue. E os próprios textos antigos não deixam dúvidas. Esses sacrifícios eram, muitas vezes, instruídos diretamente por mensageiros celestes. Mas por que essas entidades, supostamente avançadas, tecnológicas, superiores, exigiriam algo tão bruto e visceral quanto o sangue humano? Uma hipótese perturbadora começa a emergir. Talvez o sangue contenha algo mais do que genes e memórias. Talvez ele seja, como os antigos acreditavam, uma chave. Um catalisador. Um código vibracional capaz de abrir canais entre realidades. E talvez, apenas talvez, esse seja o motivo pelo qual os deuses sempre voltavam quando os cânticos certos eram entoados e o sangue começava a correr novamente. A pedra que escolhe reis, mistérios da monarquia. Em colinas silenciosas da Escócia, sob o véu da neblina ancestral, repousa uma pedra envolta em séculos de mistério, a Pedra do Destino. Não é apenas um bloco de arenito. É um artefato que, segundo a tradição, grita quando o verdadeiro rei se aproxima. Desde a coroação de reis escoceses até seu uso cerimonial em coroações britânicas, ela simboliza um poder oculto que transcende o trono, um poder que, segundo lendas antigas, foi concedido pelos próprios deuses celestes. Mas a Pedra do Destino é apenas um entre muitos exemplos. Ao redor do mundo, objetos sagrados parecem estar ligados diretamente ao direito de governar. Na Etiópia, a Arca da Aliança, guardada por monges em Axum, é tida como o trono invisível dos reis salomônicos, uma tecnologia divina, segundo alguns estudiosos, que conferiria autoridade sagrada a quem a possuísse. Já no Japão, o espelho sagrado Yata no Kagami, parte dos tesouros imperiais, seria uma oferenda direta dos kami vindos do céu, presenteando a linhagem imperial com legitimidade celestial. Há também os bastões de comando, cetros e coroas adornadas com gemas exóticas, cujas origens muitas vezes se perdem em mitos sobre deuses estelares que desceram à Terra. Essas relíquias não eram meros símbolos. Eram chaves cerimoniais, talvez até tecnológicas, que marcavam o escolhido não apenas como líder político, mas como ponto de conexão entre a humanidade e o cosmos. E em todas essas culturas, uma constante: o rei não era escolhido apenas por linhagem, mas por sinal. Um sonho. Um raio. Uma luz no céu. Um objeto caído das estrelas. Os registros sugerem que o verdadeiro soberano era, em última instância, escolhido pelos próprios deuses. A pergunta inquietante que permanece é: essas relíquias eram apenas símbolos sagrados, ou dispositivos antigos, deixados por visitantes celestes, para garantir que apenas os designados por eles ocupassem o trono da Terra? Os deuses que andavam entre nós, Bep Kororoti e os rituais da selva. Nas profundezas da floresta amazônica, onde o tempo parece curvar-se diante do silêncio ancestral da mata, ecoa uma história transmitida por gerações entre os índios Kayapó, a lenda de Bep Kororoti. Não era um deus no sentido mítico. Era alguém, ou algo, que andava entre os homens, vindo das alturas, envolto em um traje que brilhava como o sol e ressoava como o trovão. Os anciãos contam que Bep Kororoti desceu das montanhas com um cajado poderoso em mãos, capaz de destruir árvores com um único gesto. A sua presença alterou a vida dos Kayapó, ensinou agricultura, construção de aldeias e práticas de cura. Mas, acima de tudo, instituiu rituais. Rituais de iniciação, danças simbólicas, cerimônias que imitam sua forma, sua armadura e seus gestos. Até hoje, em uma celebração chamada Ritual do Bep Kororoti, os indígenas vestem trajes que se assemelham estranhamente a escafandros modernos. Reproduzem, em gestos coreografados, a chegada, os ensinamentos e o desaparecimento do visitante celestial. Não por acaso, o próprio traje do Bep, descrito há décadas, guarda semelhanças impressionantes com roupas espaciais que só seriam vistas na Terra muitos anos depois. Seria isso apenas uma coincidência?
Ou os rituais dos Kayapó são uma forma de preservação oral de um contato real, ocorrido em um passado remoto? Se for verdade, Bep Kororoti pode ter sido um entre muitos deuses que caminharam entre nós, e que, através da dança e do canto, ainda são reverenciados como mestres vindos das estrelas. O barco da eternidade, rituais fúnebres como viagens cósmicas. No silêncio das câmaras funerárias erguidas por civilizações antigas, entre hieróglifos que sussurram promessas de imortalidade e objetos cuidadosamente posicionados ao redor de corpos mumificados, surge um padrão que desafia a compreensão moderna da morte. Para os antigos egípcios, os maias, os sumérios e tantos outros povos espalhados pelo mundo, a morte nunca foi um fim, mas sim um embarque em uma jornada interplanetária. Uma travessia entre dimensões, guiada por rituais que pareciam imitar os preparativos de um viajante rumo às estrelas. No Egito Antigo, os faraós eram enterrados com mapas celestes, barcos sagrados esculpidos em madeira ou pedra, alimentos, armas e até mesmo pequenos modelos de servos. Acreditava-se que esses elementos permitiriam ao espírito navegar pelos céus, enfrentando perigos e seres cósmicos até alcançar o reino eterno de Osíris. Mas se examinarmos esses relatos sob outra ótica, a da hipótese dos antigos astronautas, talvez não estivéssemos falando de uma metáfora espiritual, mas de um embarque literal. Em templos como Abidos, imagens revelam o que parecem ser naves ou cápsulas. E nas paredes do templo de Dendera, figuras estranhas seguram o que estudiosos alternativos interpretam como lâmpadas e condutores de energia, sugerindo que os mortos estavam sendo preparados não apenas para o além, mas para serem transportados por tecnologia. A mumificação, com sua precisão e preservação extrema, talvez não fosse um mero ritual religioso, mas uma forma de manter o corpo intacto para um eventual retorno, ou para uma viagem que exigiria integridade física em outra dimensão. Do outro lado do planeta, nas terras dos antigos maias, os reis eram sepultados com tronos em forma de jaguar e acompanhados por alinhamentos astronômicos nos tetos de suas tumbas. Em Palenque, a famosa lápide de Pacal mostra uma imagem que, aos olhos modernos, lembra um homem operando uma nave, os pés em pedais, as mãos sobre alavancas, o rosto voltado para um tubo que poderia muito bem ser interpretado como um respirador ou conduto de energia. Esses barcos da eternidade talvez fossem mais do que símbolos espirituais. Seriam representações estilizadas de veículos interdimensionais? Os rituais fúnebres, então, não seriam apenas uma despedida, mas um preparo técnico e cerimonial para uma jornada cósmica? Se isso for verdade, o que os antigos buscavam na morte não era apenas paz ou renascimento, mas um reencontro com aqueles que vieram das estrelas. Um retorno ao lar ancestral, muito além do céu visível, guiados por cânticos sagrados, oferendas de energia e um conhecimento que a humanidade, em algum momento distante, pode ter esquecido. O retorno dos rituais perdidos. Mas e se esses rituais não fossem apenas sombras de um passado distante? E se, por trás das cinzas das civilizações que desapareceram, algo ainda permanecesse à espreita, aguardando o momento certo para despertar? Em todos os cantos do mundo, arqueólogos, místicos e teóricos se deparam com o mesmo padrão: antigos rituais codificados em pedra, repetidos em diferentes continentes, com símbolos quase idênticos e práticas que transcendem o tempo. Eles não apenas homenageavam deuses. Eles os invocavam. E esses deuses, segundo algumas lendas, não eram seres mitológicos, mas viajantes celestes. Entidades com conhecimento avançado que instruíram sacerdotes, ensinaram a construir, a curar, a sacrificar, a conectar. Hoje, em meio à tecnologia moderna e ao esquecimento espiritual, práticas ancestrais estão ressurgindo. Culturas indígenas voltam a cantar suas canções de invocação, xamãs falam de encontros em sonhos com seres de luz, e lugares como Stonehenge, Teotihuacan e os templos do Egito são redescobertos por olhos que enxergam além do turismo, enxergam sinais. Sinais de que os rituais não foram abandonados, apenas silenciados. Pesquisadores alternativos apontam que eventos astronômicos estão novamente alinhando monumentos antigos.
Portais que antes estavam adormecidos parecem se reativar com frequências eletromagnéticas alteradas. Alguns afirmam que escutam sons vindos das profundezas da Terra ou percebem padrões luminosos sobre montanhas sagradas, os mesmos descritos em mitos milenares como manifestações dos deuses que retornam. O que aconteceria se redescobríssemos os rituais originais, na sequência certa, no local correto e no tempo exato? Estaríamos apenas encenando cerimônias religiosas, ou, inconscientemente, estaríamos reativando mecanismos esquecidos? Estaríamos convocando presenças? As antigas civilizações talvez não tenham criado rituais para manter os deuses afastados, mas para guiá-los de volta. E agora, quando a ciência começa a se curvar à física do impossível, e os céus voltam a ser observados com reverência ancestral, talvez estejamos diante de um limiar. Um ponto onde o passado e o futuro se tocam, e os rituais perdidos começam, pouco a pouco, a nos chamar de volta. A pergunta que permanece no ar é simples, mas inevitável. E se os antigos rituais não falharam? E se, neste exato momento, eles já estiverem funcionando novamente, silenciosos, secretos, preparando o retorno daqueles que caminharam entre nós?